Canal Abelhas de Biomacatinga, sou Gilvan. Como se livrar do golpe dos abelhudos? O que é golpe dos abelhudos? Estava conversando com um conhecido do Rio Grande do Norte, falando sobre tratando alguns temas que ele me relatou. Ele começou a criar mandaçaia da caatinga sem saber direito. E tem a questão da tradição, da família e tudo. O avô dele foi quem mostrou as abelhas nativas de uma maneira bem primitiva. Ele encontrava aquelas abelhas no mato e trazia nos caules, derrubada, broca, que se o desmatamento é grande, a gente não consegue de fato resgatar nem um milésimo do que é destruído. E ele criou aquele vínculo. Aí ele começou a criar a mandaçaia da caatinga. A mandaçaia da caatinga, ela não tem sobreposição com a jandaia nem com outro tipo de mandaçaia. Nem a jandaia tem sobreposição com nenhum tipo de mandaçaia. Isso é fato. E ele achou por bem se desfazer e se desfez. É uma questão interessante. E aí não é uma questão aqui de condenar quem está fazendo isso, mas existe uma... Eu vou tratar aqui como uma praga chamada comércio de abelha. E esse comércio de abelha, os caras, a maioria, como você identifica? Quando ele fala, abelha, será que essa abelha se adapta aí? Já começa por aí. Outra coisa, outros pontos que você pode detectar, é quando ele vem muito mansinho. Essa abelha, não sei o que, essa abelha é boa para criar aqui, querendo vender para as pessoas, se as pessoas saberem, a maioria não sabe. E aí começa a questão. Conheço muito, em muitos casos, de pessoas já entraram em contato comigo, o que é que eu faço com a abelha? A abelha não está indo para frente. Inclusive, pessoas que queriam do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, que eu mandasse desligar. Eu digo, não mando, que isso é tráfico, também se encaixa lá na questão ambiental, tráfico de animais. Para fazer isso tinha que ter autorização. Você tem a autorização, se você provar que tem a autorização, eu posso até mandar com documentos, claro que expressamente assinado, reconhecido por autoridades. Só a sua palavra não vale nada para mim, absolutamente nada. Tem gente que até ficou meio brabo. Então essa questão tem se tornado muito séria. Outra questão é que o apelo, outro ponto que eu tenho que tratar aqui é o apelo. Pode criar abelha junto. Mesmo abelhas endêmicas daquele local que tem sobreposição, se você juntar muitas colônias, tem briga. O pessoal fala só que é o parasitismo intrasocial. Parasitismo não se trata do parasitismo social interespecífico entre colônias, entre espécies diferentes. O exemplo clássico que a gente tem aqui mais ocorrido é a questão de onde elas têm junta a jandaíra com canudo, alguns locais tem no semiárido, e a mandaçaia da caatinga também com canudos. Elas na natureza você encontra as mesmas, às vezes 2, 3 colônias na mesma árvore. Já encontrei até 5 espécies de abelhas diferentes da caatinga na mesma árvore, no pau-ferro. Isso não foi eu que... Eu vi muitas vezes, muita gente vir. Fato é que quando aumenta essa quantidade, aquele processo que o pessoal chama pilhagem, sai da pilhagem em si. Então, não é recomendado. O que a gente encontra em documentos, até documentos antigos, documentos lá da década de 1970, os relatos, alguma coisa da meliponicultura, é que cada meliponário deve possuir uma espécie. Agora, aquela questão do tal colecionador, robista, ele tem uma colônia de cada, e essas colônias muitas vezes de abelhas introduzidas, abelhas de longe, essas abelhas tão fracas, elas não brigam, justamente porque são abelhas. Então você tem que ter cuidado, porque o que tem de gente... Eu lembro de uma situação, aí uns 3 anos, uma criatura me alugou aqui um meio-dia, e eu listei as abelhas que tinha aqui no submédio do São Francisco, Petrolina e a cidade circunvizinha, Juazeiro da Bahia, ou seja, os municípios, que também tem, dentro da cidade já tem as abelhas chamadas, alguns tratando como abelhas urbanas, mas continua sendo animais, espécies selvagens.
Fato é que a primeira coisa foi dizer para mim que estava trazendo, já tinha trazido 2 mandaguari, certamente a preta e a amarela, para cá, para Petrolina, também uma jataí. Essas abelhas não tem aqui, tem até lugares próximos, não as mandaguaris, mas no caso a jataí tem próximo daqui. A jataí tem em linha reta, eu não acredito, não dá 80 quilômetros, que é a sede e ao entorno de Jaguarari, município do Norte Baiano, também tem, junto a alguns pontos mais altos, de Senhor do Bonfim, no município de Senhor do Bonfim, e outros municípios, Campo Formoso, que pegaram Juazeiro da Bahia, Jaguarari também, mas não é a abelha que existe aqui. Por exemplo, a jandaíra tem aqui perto, tem no Raso da Catarina, que é próximo a Paulo Afonso, que fica aí a uns 200 quilômetros, 200 e poucos quilômetros, linha reta, 300 daqui de Petrolina, mas não tem aqui. Então, e o apelo mais grotesco, mais, eu diria que bizarro, absurdo, para quem não sabe nada, eu vou me meter, por exemplo, eu vou me meter na área de um advogado, eu não sei nada de direito, nenhum tipo de direito. Eu vou entrar na área de um médico, não sei nada de medicina. Seja médico veterinário, médico humano, não sei. Nenhum tipo de nem veterinário, nem medicina, não conheço, desconheço. Alguns procedimentos posso até já ter lido, já ter visto, acompanhado, mas não vou fazer aquilo que não é da minha especialidade, da minha formação. E a pior coisa é que esses caras não têm formação. Aí eles dizem, apela e as pessoas caem, mas caem bonitinho, caem igual patinho. Apela dizendo que vão salvar as abelhas, que estão protegendo as abelhas. Primeiro que não salva ninguém, salva nada, a não ser Deus, isso é fato. Segundo, que organismos biológicos fora do seu local de ocorrência, onde ele é endêmico, onde passou anos e mais anos, ele não é preservado no local introduzido. Nós temos vários exemplos de animais exóticos. Por exemplo, tem uma dificuldade, eu já relatei isso, da Itália querer purificar, querer a espécie Apis mellifera linguística, que é uma espécie de lá da Itália, que é a abelha italiana, querer essa espécie pura e não consegue mais. Não tem lá, não tem em outra parte do mundo, que se saiba. Se tivesse, ele já tinha tentado conseguir essas colônias, que é uma abelha altamente resistente, não é tão produtiva, ou produtora, não produz tanto, mas uma abelha para eles que eles perderam a genética da espécie, está misturado. Mesma coisa, está aqui no Brasil, mas misturada, inclusive com uma espécie africana que é a Apis mellifera scutellata. Então, tem que tirar isso. Por exemplo, as espécies exóticas, ou seja, espécies que estão introduzidas, se elas deixarem de existir nos seus locais naturais, não tem mais como retornar, porque perderam. Elas podem, assim, numa tentativa, bem claro, vou pegar a abelha, a gente não tem nenhum relato ainda de espécies que foram extintas e que estavam introduzidas em outro local e a pessoa quiser conseguir reintroduzir. Não existe nenhum relato ainda suficiente. Existe falácia a gente não dá crédito para falácia. Tem o caso de animais, tem alguns, no caso aqui localmente, tem o caso da ararinha azul, que estava em cativeiro mundo afora, inclusive na Europa, nos Emirados Árabes, não sei mais aonde, sim, sei que não tinha no continente americano, até onde eu sei, que foram trazidas de lá, da Alemanha e de outros países, então no processo ela já se reproduziu na natureza, mas aí tem um grande problema. Qual é o problema de situações desse tipo? É a questão da variabilidade genética, que é muito pequena. Pode ser que comece com o tempo, depois de algumas gerações, começar a ter problemas genéticos. Lembrando que problemas genéticos também podem acontecer em qualquer organismo vivo. Aqueles que têm reprodução assexuada, mas principalmente aqueles que têm reprodução sexuada, por conta que a questão da troca de genes e uma questão lá dentro da genética, vou aqui citar, mas não vou aqui especificar muito, a questão de genes recessivos. Quando eles se encontram, dependendo do que for, eles podem causar algum processo negativo, processo deletério, etc., para o organismo vivo. Tem essas questões. Então, inclusive, isso é dessa maneira que é recomendado a questão da consanguinidade em qualquer tipo de organismo vivo que tem reprodução sexuada, evitar de ficar sempre tendo um produtor, por exemplo, vou pegar um exemplo clássico. Se você cria gado
bovino. Você não pode pegar como matriz, as matrizes, e depois as filhas dessas matrizes, etc., e os demais, netos, etc., pegar e cruzar com o reprodutor. Deve ser trocado de reprodutor para evitar a consanguinidade, porque há erros, falhas genéticas, fica mais suscetível de acontecer. Então, se livra desse pessoal, que esse pessoal está mentindo, está tirando o teu dinheiro, está te enganando e você está achando que está numa boa. O que aparece aqui, toda hora o pessoal querendo. Inclusive, outra coisa, cuidado mesmo dentro do local mesmo. Cuidado com o golpe desses abelhudos, por conta de que eles pegam abelhas, desmancham as abelhas, fazem um monte de abelhas bem pequenininhas, abelha com disco de crias, abelha com uma princesa, abelha com a rainha, abelha sem quase alimento, e sai vendendo pelo preço, aí eles baixam um pouco o preço, manda para tudo quanto é lugar. Imagina, a abelha dentro do seu local, já é difícil você manter ali. Eu vou pegar como exemplo, no dia 30 do mês passado, eu recebi uma abelha aqui numa troca, a abelha estava numa caixa de pinos, eu recuperei a caixa, transferi para uma caixa de roxinho, isso aqui, mesmo, da mesma prancha, da mesma madeira, e a abelha já está bem, mas está bem por quê? Porque eu sei cuidar. A abelha, menos de 30 dias que eu passei, ela já duplicou em tamanho e tudo, em crias, em alimento, armazenamento de alimento, mas uma que ela está dentro do seu local de ocorrência. A outra é que eu sei, eu tenho domínio, eu tenho conhecimento. Então, para quem não tem, aí complica. E é o que a maioria não tem. A maioria das pessoas que estão explicando aí são coisas absurdas, a ponto de eu ter visto um vídeo, o cara botar naftalina, que é um inseticida, ou seja, serve para matar inseto, abelhas são insetos, é pior do que um inseto, esse indivíduo fez isso, e esse vídeo teve milhões de viralizações. Detalhe, a ponto de o indivíduo dizer que a abelha tira a cera das plantas. Não, a abelha não tira a cera das plantas. Previamente poderia até entender por conta de que, através do néctar que elas transformam em mel, através do mel que elas consomem, em glândulas serígenas que ficam no abdômen, aí elas produzem a cera. Elas podem tirar, que elas utilizam resina das plantas, e própolis, etc. Essas coisas. Mas a cera produzindo material do ponto de vista do entendimento do que é a realidade, é o material produzido no corpo das abelhas. E o cara faz esse absurdo, dá mini curso, faz as coisas absurdas, e os caras vêm ligar para ele, eu digo, não, pergunta a ele, pede essa explicação. Eu digo, eu não sei não, desconheço isso aí. Então aqui eu estou esclarecendo agora. Mandam para mim, eu desconheço completamente isso aí. Isso aí não está dentro do meu nível de conhecimento, do meu nível de... Não estudei, não cheguei nesse ponto. Só para, quer dizer, não é ironia, mas para mostrar para o cara que ele está entrando numa furada. E muito disso. Então fica atentos, fica alerta, que esse vídeo sirva de alerta para essas pessoas que estão enganando vocês e vocês estão achando. Tem inclusive um estudioso, biólogo e tudo, capixaba, que ele fez um estudo sobre a biopirataria digital de abelhas. O trabalho pode ser qualquer tipo de vida, mas no caso aí ele fez a pesquisa diretamente com a abelha. O pessoal vende a abelha de tudo quanto é lugar, inclusive a araçu capixaba, ele comprava a araçu em qualquer parte do Brasil. E outras espécies que não era de lá, ele está lá no, não sei se é Vitória, ele comprava também qualquer espécie, qualquer lugar do Brasil, até de fora do Brasil, de abelhas, lá no Espírito Santo, em qualquer lugar, não sei qual é a cidade. Fato é esse, que fique atento, evite o golpe dessas pessoas que estão aí perto da golpe. Isso é golpe. Isso é atentar, inclusive, contra a economia popular. Para muitos não têm quase nada e investem numa abelha, a abelha morre no outro dia. Quer dizer, no outro dia, força de expressão, morre dentro de pouco tempo, define e morre. Dado esse recado, espero que sirva como alerta, tá? Não estou cobrando nada por isso, estou apenas alertando vocês.